Olá, olá, eu sou o Zé Anésio do Raio X dos Afetos e hoje eu vou falar sobre Big Brother Brasil. Eu vou falar sobre o BBB 20 e especificamente eu vou falar sobre o Babu. Então aqui vai ser uma série de 2 vídeos em que eu vou falar sobre as pessoas pretas da casa, para fazer algumas análises que eu acho muito importantes serem feitas para o público que está assistindo o programa. Provavelmente esse vídeo não vai interessar muito. Negócio aqui no meu cabelo, meu Deus do céu. Provavelmente esse vídeo não vai interessar muito a quem não está assistindo o programa. A minha intenção aqui não é levar mais público para Globo. Eu nem gosto da Globo. Isso é uma das poucas coisas que eu tenho em comum com o Lula e com o Bolsonaro. Mas eu gosto muito do Babu. E eu já curtia ele antes de saber que ele ia entrar na casa. E então eu comecei o jogo torcendo para ele. E apesar de hoje a minha torcida ter mudado, eu ainda tenho uma predileção por ele entre as pessoas que estão lá dentro do jogo. Tô acompanhando o Big Brother. A princípio estava acompanhando por causa do Babu. E depois as coisas foram se desenrolando. Então eu vou fazer um vídeo sobre o Babu. E depois eu vou fazer um vídeo sobre a Thelma. Obviamente que eu vou falar um pouco da Thelma aqui, mas eu vou falar mais do ponto de vista do processo do Babu. Antes eu só queria comentar algumas coisas. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o Carioca. E eu preciso falar sobre isso. O que acontece? Depois a gente descobriu que, na verdade, o Carioca estava fazendo uma promoção a gravação do programa novo dele lá na Record, para promover o programa dele da Record, e de fato foi uma sacada genial, porque ele foi o cancelado do dia de ontem, foi falado pra caramba, o programa dele vai estrear no domingo, ele conseguiu, como ele mesmo postou no Twitter dele com caixa alta, um furo. Essa palavra é polêmica quando se fala de jornalista, de Bolsonaro, com as piadas bizarras que o Bolsonaro já fez aí. Ele disse que conseguiu um furo com o presidente, enfim. O fato é que, por mais que ele não tenha ido com dinheiro, inclusive fico feliz por isso se confirmar, com dinheiro público para fazer algo para o Bolsonaro, fato é, quando o Bolsonaro o aceita, o coloca naquele contexto, naquela situação, o utiliza para uma instrumentalização política. E ele, de certa forma, sabe que topou isso, ele tem as suas afinidades com o programa do cara, mas eu não posso simplesmente fingir que eu não falei ontem o que falei, já que hoje eu descobri elementos novos sobre o processo. Isso aqui precisa ser pontuado. Quem quiser entender um pouco melhor, é só voltar lá no vídeo sobre o Bozo do Carioca e a mídia da burguesia, que foi o nosso episódio 10. Outra coisa que eu preciso falar também, para quem está acompanhando aí o nosso quadro of Colors, que já teve um episódio onde a gente fala mais sobre desenho animado, sobre jogos, do ponto de vista da inteligência da emancipação. Amanhã, para quem está vendo esse vídeo depois já vai ter passado, né? Mas amanhã, dia 6 de março de 2020, estreia estreiam 2 episódios novos de Steven Universe Future, e eu escrevi sobre isso num texto lá no blog do Raio X dos Afetos. Então procurem lá, raioxdosafetos.blogspot.com, e o título do texto é Rebecca Sugar, Eu Confio. Sugiro a leitura e quero que vocês deixem os comentários lá do que acharem. Agora a gente vai falar sobre Babu. Eu tenho que fazer aquilo, né, galera? Por favor, se inscreve aí, curte o vídeo, comenta, por favor, que o comentário é o modo da gente dialogar, e compartilha para mais gente. Vamos lá. Olha só, eu tô querendo gravar esse vídeo desde que o canal começou, ou seja, desde antes do carnaval. Mas fui evitando, até mesmo porque eu tenho um interesse teórico pelo estudo dos reality shows. Mas eu não gosto tanto de agitar reality show. Isso é um pouco novo para mim. Então, a ideia desse vídeo aqui é muito mais fazer uma análise racial, uma análise sociológica, psicossociológica, sei lá, dos processos que eu tenho visto acontecendo ali e do modo como... Aqui os atores da minha análise são os seguintes: as pessoas negras da casa,
com foco hoje no Babu, as pessoas brancas, homens e mulheres, e no caso, né, um descendente coreano, que é o Pyong, que não é exatamente uma pessoa branca, mas que não é uma pessoa negra, e o público do lado de fora. O modo como o público se comporta diante disso, que é o que me chama muita atenção. Quando o Babu entra, eu já falei disso no início do vídeo, né? Quando o Babu entra, eu falo, caraca, que massa! O Babu Santana tá no BBB. Tipo, não sei até que ponto isso é massa, ele precisar estar no BBB. Mas massa pro BBB que o Babu Santana tá lá. Gosto muito de cinema brasileiro. Já vi algumas coisas da filmografia do Babu, tem algumas coisas dele que eu não assisti, a grande maioria, porque ele tem uma filmografia bem extensa, né? Então, assim, primeira coisa eu já era fã do Babu. Ponto. Gosto da atuação dele, gosto de vários filmes que ele fez, alguns filmes da minha vida, tipo Onda no Ar, tipo Cidade de Deus. E quando ele entra, eu falei, vou torcer pra esse cara, nem gosto de Big Brother, foda-se Big Brother. E o jogo começa a desenvolver. No início do jogo, acontece um fenômeno que eu acho muito interessante, que é, os caras se agrupam, como é muito comum os homens fazerem dentro do patriarcado, né? Um grupo de caras que se juntam, que veem uma afinidade entre si. O Babu não participa desse momento. E os caras começam a compartilhar masculinidade. E aí algumas das meninas começam a identificar isso, se incomodar e dizer de uma forma muito pregada, não vou expor isso porque senão a gente se queima, mas vamos ficar de olho porque isso aí tá rolando. As meninas vão ganhar o apelido de fadas sensatas depois por causa disso, né? Em especial, Marcela, Thelma e Gisele. E aí a galera começa a falar muito da Marcela, porque foi a Marcela que ouviu lá o menino falando, se não me engano foi o Adson, né? Já nem lembro mais quem foi exatamente. E aí a galera começa a focar muito na Marcela, pra gente relembrar aqui, a Marcela, e falava também da Gisele, Marcela e Gisele. A Thelma é tratada como uma, meu Deus do céu, não é protagonista, como uma coadjuvante nesse momento. Apesar de as três estarem ali o tempo inteiro fazendo análise juntas, a Thelma pontuando coisas, a galera retira a Thelma das análises, fala muito da dupla das meninas, em especial da Marcela. A Marcela se torna um ícone, rola a Casa de Vidro, as pessoas vão dando recados, dizendo, conforme as coisas vão acontecendo no jogo, dizendo, vocês entram lá e dão recado, chegam a ameaçar o povo da Casa de Vidro. E aí o Daniel, que faz ali a leitura dele de que a Marcela era uma pessoa muito forte, tanto que ele entra, cola na Marcela, faz casal com a Marcela, coisa e tal. No desenvolver disso, acontecem alguns embates entre as mulheres que estão mais organizadas no enfrentamento ao machismo e os homens que estão protagonizando essa comunhão machista de masculinidade, de planejamentos, de piadas e tal. O Babu é um cara que não faz parte desse grupo. É um cara que fala com os caras, que fala com as meninas, que fala com todo mundo, mas é o resmungão. Naquele momento já aparece uma narrativa sobre o Babu, que o Babu é o cara chato. Aí eu comecei a... É isso, né? Tava usando o Twitter e tava aparecendo pra mim, mesmo sem eu querer saber nada do BBB, um monte de coisa sobre o BBB. E quando aparecia sobre o Babu, eu ia olhar porque eu já gostava do Babu. E a galera falando que o Babu era chato. Eu ia ver por que o Babu era chato. O Babu tava reclamando de coisas da convivência que o incomodavam, de fato, alguns abusos brancos ali da convivência. E a galera dizendo, Babu chato, Babu chato. Eu cheguei a entrar nos embates na internet daquele momento, dizendo, galera, por que vocês estão dizendo que o Babu é chato? Olha como o racismo se apresenta na fala de vocês quando vocês classificam o homem negro que reclama como o chato. Porque as pessoas negras que reclamam são chatas ou são loucas. E as brancas que reclamam são sensatas, são coerentes. Mas a coisa se desenvolve. Naquele momento as meninas fazendo um enfrentamento muito correto às posturas dos caras. Os caras obviamente não admitem, na defensiva, distorcendo situações, entra o povo da Casa de Vidro.
E aí, a Ivy e o Daniel dão razão às meninas, em especial a Marcela. Diz, olha, o público falou que a narrativa de vocês está correta, para as meninas acreditarem em vocês. Isso gera um campo de forças nas relações grupais da casa que é muito interessante, porque isso empodera as meninas. Isso vai gerar consequência para o desenvolvimento do jogo, ok? Só que nesse mesmo episódio, depois o Babu vai relatar isso, né? Primeiro que o Daniel pode estar no espaço em que as meninas estão recebendo as informações, porque ele é um cara que vem da casa de vidro, e o Pyong também é acolhido ali. O Babu tenta colar junto, e o Babu não era um cara que estava na lista dos meninos que estavam sendo... Elas vão e isolam o Babu. Isso deixa o Babu meio puto a princípio. Só que ele fica puto com isso também pelo modo como... Ele relata depois, né? Como a Ivy se comportou com ele. Tava o Pyong lá dentro, tava o Daniel lá dentro. Ele não pôde entrar, ok. No entanto, nesse momento, ele não dá razão pros caras. Ele ouve os caras reclamando e fala, cara, as feministas estão falando, a gente tem que escutar. Daí, acontece um momento de uma prova em que as pessoas não escolhem nem ele, nem o Victor Hugo, que são as pessoas gordas da casa. Todo mundo ali é magro, atlético, sequinho e tal. E os dois gordos da casa não são deixados sobrando na prova. Ele pontua isso. E a galera meio que debocha dele. Aí algumas pessoas falam, não, tem que ouvir, coisa e tal. Aí tem uma galera que fica puta, levanta e sai. Ah, levantou isso. No caso da Manu, por exemplo, porque o Prior falou, a gente pode voltar lá nos vídeos do episódio pra poder tirar a prova de que fulano de tal levantou, reclamou, falou alguma coisa, porque o Prior tava falando algo. Mas o fato é que naquele momento, o Prior tava dizendo, vocês têm que ouvir o Babu. Eu quero chamar a atenção por isso aqui, porque isso também vai gerar consequências no desenvolvimento do jogo do Babu. Que eu acho que foi oportunista de alguma forma, mas os meninos, os assim chamados Chernobyls, eles meio que compraram a briga do Babu. Ali o Babu começa a se sentir isolado pela galera que ele acha que estava mais correta naquelas polêmicas anteriores, das meninas estarem reclamando dos caras, e ele vai nos caras e diz assim, não, olha, me parece o perfil dele, eu acho que tem que dialogar com quem está fazendo algo errado, para a pessoa corrigir os erros. E aí o Benjamin me começa uma latição, pelo amor de Jesus. E aí ele dialoga com esses caras, ele dá pala, coisa e tal. Não diz para os caras que a gente tem que calar a boca e escutar, nós homens temos que calar a boca e escutar quando as mulheres estão pontuando alguma coisa. E quando ele traz um questionamento apresentando um determinado padrão de opressão ali, gordofóbico e tal, ele é silenciado. As pessoas não dão escuta a ele. Não fazem aquilo que ele sugeriu aos caras fazerem com as meninas. E em diversos momentos, quando o Babu tenta apontar, mesmo que de forma muito leve, para não se queimar questões racistas, quando ele tenta apontar questões racistas, ele é silenciado. Em diversas situações. Tem uma situação que eu não lembro por causa do que, do peixe em cima da pia, sei lá, que ele fala uma coisa com a Gabi, se eu não me engano. E a Gabi, o tempo inteiro, o Babu tentando falar com ela e a Gabi, tá bom, Babu. Desculpa, Babu. Tá. Não vai acontecer mais, Babu. Desculpa. Cara, deixa ele terminar de falar. Ah, não, já reclamou, já entendi. Não, deixa a pessoa falar. Escuta. Esse processo da escuta, eu concordo quando o Babu diz que a gente tem que, enquanto homens, desenvolver isso com as mulheres. E defendo essa posição. Mas acho que as pessoas brancas também têm que desenvolver essa escuta com as pessoas negras, quando elas trazem uma reclamação. Quando pessoas negras falam de comida, eu acho que a maioria das pessoas não entende o que é o processo do passar fome, do terror de passar fome, ou do terror de passar fome de novo, para quem já viveu essa experiência. Quando você tem medo da fome. E o jogo, Big Brother, ele brinca com isso. Os reality shows têm essa característica de você impõe confinamento e impõe algumas limitações. Você não vai ver, por exemplo, falta de comida de férias com ex. Isso não é uma questão ali. Mas se você for para uma fazenda, se você for para um Big Brother, você já vai encontrar essa característica. E esses realities são realities majoritariamente brancos.
Eles não colocam 50% de brancos e pardos ou qualquer coisa parecida com isso. Eles colocam 1 ou 2 negros, pretos e pardos, que eu quis dizer. Eles colocam 1 ou 2 negros e a maioria de pessoas brancas. Então eles constroem ambientes brancos, ambientes de sociabilidade branca, ou seja, em que as coisas funcionam na lógica da branquitude, e colocam um ou outro negro ali para viver a experiência que os negros vivem quando estão em ambientes majoritariamente brancos. Sabe aquele sujeito que foi o único negro de uma turma, como é o caso da Thelma na turma dela de medicina, que a galera de vez em quando circula aí na rede as fotos dela com a galera da turma dela lá formando, todo mundo branco e ela única negra. Essa experiência é comum ou para o negro de classe média, alta, ou para o negro que por algum motivo vai estudar, trabalhar, ou entra num círculo de amigos que é majoritariamente branco. Ele vai passar por um tipo de processos psicológicos, um tipo de processos subjetivos que o negro que convive em ambientes majoritariamente negros não passa. E é isso que, de formas diferentes, o Babu e a Thelma estão passando ali dentro. Só que o Babu, ele é isolado pelas mulheres, exceto a Thelma. Exceto a Thelma. Ele fala um pouco de uma relação com a Rafa ali, de uma pessoa que ainda tem algum trânsito com ele. Mas o fato é que as meninas fecham o trânsito para ele. E isso não acontece depois que ele começa a virar brother do Prior. Ele vira brother do Prior depois desse processo. Porque ele começa, na minha opinião, por uma manipulação da circunstância por parte dos assim chamados Chernobyls, ele começa a comprar o discurso deles. Então é isso aí. O que eu tô sentindo na pele é o que os meninos estão dizendo que estão sentindo também. Então por isso que ele compra a briga desses meninos, dos últimos que estavam restando, dos que ainda não tinham sido expulsos. Tipo assim, tô mandando sempre essa galera pro paredão, tô mandando sempre essa galera pra ir pra fora, estão isolando essa galera em várias coisas, inclusive no acesso à comida, porque o jogo tem lá uma separação muito bizarra de xepa e de VIP. E então ele identifica... inclusive as pessoas criticaram muito ele por isso. Aqui é um ponto no qual eu faço a defesa do Babu. Quando ele usou pela primeira vez a expressão... quando ele usa me faltou agora a palavra, gente. Apartheid. Porque quando ele fala de apartheid, ele tinha acabado de voltar de um paredão em que ele tinha levado 9 votos da casa. E ele sobrevive a esse paredão. Então, assim, a adrenalina de quem volta de um paredão, de quem não foi eliminado, achou que seria, e foi pro paredão com 9 votos da casa, e fala, eu estou sofrendo um apartheid. E ele generaliza isso para outras pessoas que ele avalia que estão passando o mesmo que ele. Ela falou, tá falando de apartheid contra branco, como assim? O que ele estava falando é de apartheid de um grupo que se impossa da gestão da casa, que se torna maioria gestora, se torna hegemônica na gestão da casa e que suprime a minoria. Essa é a leitura que ele faz do processo. Então eu acho que não é um termo de todo inadequado, porque o fato é que a entrada do povo da Casa de Vidro faz com que essa narrativa vença, que as meninas se unam, as que não se unem vão tendo problemas, tanto que a Bianca chegou a sair nesse processo, né? A Bianca foi uma das que, digamos assim, menos acreditou na Marcela, nas fadas sensatas, né? Dentro dessa narrativa foi construída. Por isso, esse grupo vai ganhando um certo destaque. E veja bem, não é um grupo apenas de mulheres. Porque aqui nesse grupo, você tem, pelo menos, o Pyong e o Daniel, de homens. Tem um momento, logo depois dessa situação lá, que ele foi pro paredão e voltou, que ele usou a expressão apartheid, ele falou, conversando com o Priol em algum momento, ele fala assim, porque eles lá, veja bem, ele não está se referindo a um grupo de mulheres. E eu não estou dizendo que ele não teve posições misóginas, ok? Machistas. E eu quero falar disso antes do vídeo terminar. Ele pontua que o que eles estão fazendo, o modo como eles estão achando que são donos da casa. Então ele não vê naquele grupo um grupo de mulheres. Ele vê naquele grupo um grupo de pessoas brancas. É para a branquitude que ele está olhando quando ele se incomoda com esse grupo. E daí ele, negro, olhando para um grupo branco que ele sente que está oprimindo ele e outras pessoas, ele usa o termo apartheid. Mas ele não foi apenas levado por um isolamento e por uma manipulação dos assim chamados Chernobyls a ocupar esse papel
que ele veio ocupando no jogo, depois de uma certa altura, e que me fez deixar de tê-lo como o meu preferido para ganhar o jogo. Eu acho que os erros dele no jogo têm a ver também com uma coisa que é a responsabilidade dele. Ele, homem negro, assume posturas machistas, ele deixa escapar, ele deixa vir à tona em diversos momentos a leitura, ele faz julgamentos moralistas das meninas, ele fala coisas bizarras, como esse agora de dizer pra Gabi que ela teve culpa do Gui ter ido pro paredão, ter saído, como no momento que ele fala das meninas rebolando, aquela fala que ele fez lá de, mas também depois que a Cid vai dizer que a culpa é do cara que sabe, ele fez falas bizarras. Isso me fez tirá-lo da minha posição de preferido para ganhar o jogo. Ainda tenho admiração a ele como ator, ainda sou fã do Babu Santana, mas para mim ele não é o cara para ganhar o jogo. A pessoa que para mim tem que ganhar o jogo, e o próximo vídeo dessa série, né, para concluir, essa aqui é a parte 1. A parte 2 vai ser sobre a Thelminha, que hoje é a minha preferida para ganhar o jogo, mas a Thelminha também eu acho que tem alguns erros no jogo, que é, apesar dela nunca ter fechado o canal com o Babu, ela sempre manteve aberto um canal com as meninas e os meninos da panelinha dela lá. E veja bem, ela é a primeira pessoa a ser descartada da panelinha. Aqui eu quero chamar a atenção que a gente tem 2 pessoas pretas precisando se enturmar em grupos brancos para sobreviver no jogo, de formas diferentes. Eu vou falar mais sobre o processo da Thelminha depois, mas o processo do Babu é de um cara preto que perde a visão boa que ele estava tendo do jogo até um certo momento e se enturma com os caras brancos. Mas ainda assim, trazendo críticas muito justas e legítimas. Então, num certo momento, ele deixa escapar que ele sentia olhares de patroa da Marcela. Primeiro ele fala de uns olhares meio machistas. Depois ele fala de olhares de patroa. E veja bem, mais recentemente, a Marcela se torna coerente com o que o Babu tinha dito. Acaba dando razão pro que ele tinha falado antes. Vocês conseguem perceber? Então, o que a gente tem aqui é nitidamente uma dinâmica de pessoas negras inseridas no espaço da branquitude. É como se fossem poucas moléculas de negritude num espaço negrofóbico, no sentido químico da expressão. Né? A gente tem lá o que por exemplo, hidrofílico e hidrofóbico. O hidrofóbico é o que rejeita a água. E aí a gente tem, vou usar assim, uma afrofobia, quase análogo, né, à ideia da homofobia aí, da LGBTfobia, da transfobia. Não gosto, na verdade, desses termos, homofobia, transfobia, LGBTfobia, porque eles remetem à noção psiquiátrica da coisa, né? Quando você tem fobia de algo, você tem o medo, e o preconceito, a opressão chamada homofóbica, transfóbica, LGBTfóbica, não diz respeito a uma coisa de um transtorno psíquico de ter medo de algo. Tem a ver mesmo com, vou usar as palavras assim, com escrotice. Claro, eu acho que a gente tem que pensar o aspecto patológico, sim, da escrotice, em que grau tá, mas não no sentido de inocentar porque a pessoa é doente. Essa é uma preocupação que eu tenho. Mas aqui eu estou usando o sentido químico de fóbico, para dizer que essas moléculas, que são as poucas pessoas negras no ambiente branco, elas precisam encontrar suas estratégias para permanecer. Tem um momento que a Thelma fala isso pro Babu. Babu, você tem que ser mais estratégico. Você acha que eu não tenho vontade de dar uns tapas na cara das pessoas aqui? Mas a gente tá num jogo. E pra gente chegar lá no final, a gente tem que saber jogar. Então, a estratégia de jogo do Babu foi mais de fazer enfrentamentos. Óbvio, eu acho que tem um problema aqui, além de todo o machismo dele e tal, é que ele fez aliança com as pessoas erradas. Mas ele, em diversos momentos, apontou incômodos corretos. E eu quero que a gente jogue luz a isso. Eu acho muito importante que a gente trate isso com qualidade nas análises. Eu ainda acho que o Babu precisa estar no top 3 do jogo. Porque por mais que ele tenha tido vários vacilos escrotos que eu não gosto, eu acho que as outras pessoas do jogo, quase todas, fizeram coisas piores do que ele, assim, falas, comportamentos.
apesar de algumas falas racistas da Gisele, aquele negócio lá da comida macumbada e tal, eu ainda acho que a Gisele pode ser uma das 3 pessoas a irem à final. Eu tô falando da minha torcida, mas hoje minha torcida é da Thelma. Eu acho que eu deixei alguns aspectos aqui de análise de fora, mas, não, calma aí, eu vou ter que esticar um pouco mais o vídeo, desculpa, ele vai ficar compridão. É preciso falar da dimensão do medo do Babu, né? Ele fala em um momento, olha, conversando com a Thelma, aí me falou que acha que eu sou monstro. E algumas pessoas relatam esse medo do Babu. Não, porque o Babu tem um jeitão. Se os caras que foram enfrentados pelas feministas, no momento em que as meninas feministas, as fadas sensatas, estavam enfrentando eles de forma muito coerente, se os caras tivessem dito, não, eu tenho medo dessas meninas, essas feministas radicais, como que as pessoas iriam ler isso? Mas mais do que isso, tem uma diferença aqui, porque a gente não tem uma coisa de... Não existe pelo menos eu não sei, assim, não, me corrijam aí se eu estiver errado nisso, mas não é tão comum a gente ver um estereótipo de medo das mulheres. Das mulheres negras loucas, isso sim. Mas das pessoas negras isso é muito comum, em especial dos homens negros. E aqui tem uma dimensão que é a letalidade dessa narrativa. É justamente por a gente ter medo da ameaça do corpo do homem negro. A gente não, né? Vocês brancos aí, a galera da branquitude. Terem medo de nós, homens negros, que nós corremos tanto risco de vida. É justificável que nós sejamos parados pela polícia, que tomemos baculejo, que soframos violências, que sejamos presos, que sejamos mortos, em nome da segurança das pessoas que têm medo quando vem um homem negro. A gente tá falando... Claro, eu não tô dizendo que o cara famoso tá isento de ser violento, de Dado Dolabella, que inclusive ganhou uma edição da Fazenda aí uns anos atrás. Meu Deus. Mas o cara é um ator respeitado, premiado, com história, um cara famoso. E as pessoas olham pra ele e conseguem ter medo. Imagina o menino da favela. Então, assim, a gente corre risco de vida por causa desse olhar que tem medo da gente. Desse olhar que acredita que nós somos os abusadores sexuais, que nós somos os homicidas, os assaltantes, os traficantes, que o nosso caráter é de outro tipo. Que quando você fala que tem medo de alguém, moral. Você está fazendo um... Então isso precisa ser trazido para reflexão. E eu precisava fazer... Esse já virou o maior vídeo do canal até agora. Porque, enfim, já está dando 27 minutos. Eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo. Mas eu quero fazer essa análise o mais completa possível. Não estou com o roteiro escrito aqui. Estou fazendo tudo de cabeça. Eu acho que a gente precisa falar sobre o Babu, gente. A gente precisa falar sobre o Babu, não para defender o Babu, não para fazer o Babu ir para final. Inclusive, eu quero que esse vídeo fique registrado depois que o Big Brother tiver passado, para que as pessoas possam voltar lá, assistir os vídeos do Big Brother, assistir esse vídeo aqui e entender as análises que eu estou tentando trazer. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo que a gente está vendo lá acontece aqui do lado de fora. E a gente tem que aproveitar a oportunidade de utilizar esse entretenimento desse canal de merda que é a Globo para fazer essas análises e trazer essas reflexões para o mundo real. A gente precisa, aqui fora, enfrentar o tipo de preconceito que o Babu está sofrendo lá dentro. Aí as pessoas vão dizer, nossa, fake news contra a Marcela, porque disseram que a Marcela falou que ia trazer o Babu pro VIP, pro Babu arrumar a cozinha. Que na verdade ela tinha dito arrumar confusão. As pessoas entenderam errado. Eu ouvi uma vez também e entendi arrumar a cozinha. Mas mesmo ela dizendo que ia trazer o Babu para arrumar confusão, a coisa tá... Quer dizer, todas as situações em que o Babu teve confusão, ele estava se relacionando com outras pessoas. Mas é o Babu o cara que arruma confusão. O Babu não é o cara que aponta o modo como as pessoas erram na questão com a comida. O Babu é o cara que arruma confusão. As outras pessoas é que estão corretas. Eu lembro que as pessoas estavam falando, porque o Babu arranjou problema com o biscoito, mas não falou nada do Lucas lá com as estalecas. Que, na verdade, depois eu fui procurar a situação, e o que o Babu tinha falado com as meninas sobre os biscoitos, eu vou precisar de uma pausa aqui rapidinho. Desculpa, foi uma pausa para espirrar. Eu não tinha usado ainda esse recurso de pausa. Os vídeos do canal até então não têm tido edição,
mas eu precisei dar uma pausa para espirrar, gente. Peço desculpas. Não adianta nada eu dar pausa, espirrar e depois voltar e contar que espirrei, né? Tirou a magia do segredo da coisa. A Janaína aqui do meu lado até tomou um susto. Mas enfim, para concluir, eu quero voltar nesse episódio, que é o episódio dos biscoitos. Que era a Manu e quem foi outra pessoa, eu não lembro agora quem foi outra menina, que bateram de frente com ele por isso. Se foi a Gi. E ele colocou isso, não, que ele achava que era que ficar regulando biscoito, 2 biscoitos, que ele achava aquilo medíocre. Mas na verdade o mérito da questão ali, eu quero que vocês voltem no episódio e me digam se eu tô errado nessa leitura. Tudo que eu tô falando aqui que vocês acham que eu fiz leituras erradas, por favor, me corrijam que eu quero voltar, ver e depois corrigir erros, inclusive se eu identificar erros. Mas o que ele estava apontando ali naquele momento em relação aos biscoitos não era simplesmente que ele era contra a divisão do biscoito. Que ele era contra pessoas que estavam na xepa junto com ele, fazerem uma divisão, se eu não me engano, eram pessoas que estavam na xepa junto com ele, fazerem a divisão sem que ele participasse do processo de divisão. Mais uma vez, aqui está o problema de gestão da casa. E o que acontece? Eu quero concluir esse vídeo sobre o Babu falando sobre isso. A branquitude assumiu a gestão da casa e usurpou da negritude o direito de participar da gestão. Espero que essas pessoas brancas consigam, depois que estiverem aqui fora, verem o que aconteceu e entenderem que essa era a demanda do Babu naquele momento, nesse aspecto, em diversos momentos quando ele traz essa implicada. Mas isso é fundamental. Não é só a questão de tratar o negro como perigoso que a gente tem que descobrir sobre o mundo aqui fora. Não é só a questão do silenciamento. Não é só sobre a questão de colocar a questão chamada de gênero, a questão de sexo, a questão das mulheres acima da questão da negritude. Não é só disso que eu quero falar com esse vídeo do Babu. Eu quero falar também disso. O Babu é um cara que denuncia a branquitude usurpando a gestão dos processos coletivos. E é isso que a gente vive na nossa sociedade. Se a gente quer construir democracia real, democracia radical, como eu já falei em outro episódio aqui do vídeo, se a gente quer construir isso no Brasil, a gente precisa necessariamente construir uma democracia em que o povo negro seja protagonista. Não estou dizendo que os brancos deixem de poder opinar e que só os negros opinem, mas que os brancos deixem de opinar sozinhos e os negros não poderem opinar ou terem menos voz. Essa é a reflexão que eu quero trazer no encerramento desse vídeo. Aí eu quero pedir para vocês, por favor, se inscrevam e ativem o sininho, curtam o vídeo, eu sempre tenho que lembrar, curtam, comentem, comentar o mais importante, por favor, galera, sempre deixem comentários se vocês têm algo a dizer. Compartilhem com mais gente, ajudem os algoritmos a ajudar esse canal a crescer e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijinhos de maracujá!